E está começando mais uma edição do Segundona na Veia. Muito prazer, eu sou Alexander Vieira e estou aqui mais uma vez com a melhor equipe de repórteres que vão trazer todas as informações das principais segunda divisões das ligas europeias. Teremos segunda divisões aqui do Campeonato Português, Francês, Alemão, Inglês, Italiano e Espanhol, tá certo? Mas antes, quero te fazer um convite. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro e no mundo, acesse futebolnaveia.com.br. Tem estatísticas, prognósticos, notícias de mercado da bola, estaduais. Tivemos agora uma cobertura sensacional de todas, repito, todas as partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, lá tem de tudo, hein? Tem campeonato chinês, campeonato uruguaio, campeonato argentino, campeonato japonês. Tem de tudo lá no Futebol na Veia. Então acesse futebolnaveia.com.br, tá certo? Então vamos de informação? Vamos de boletim? Então vamos de boletim. Primeiro, vamos começar com o Kaique Ribeiro, que vai trazer as informações da Championship. Hello friends do Segundona na Veia. Agora contarei tudo sobre a 29ª rodada da Championship. Essa que foi fragmentada e aconteceu em 2 semanas devido à disputa da FA Cup. Os duelos começaram na terça-feira, dia 21, com uma grande vitória do Preston fora de casa sobre o Burnley por 3-0. O destaque da partida foi Barkhuizen, com 2 gols para os Whites. No mesmo dia, Middlesbrough e Birmingham ficaram no 1-1. Os visitantes venciam até os 36 do segundo tempo, quando Fletcher empatou o jogo. Na quarta-feira, 22, tivemos um confronto londrino entre Charlton e Fulham, mas a partida não teve gols e ficou no empate. Depois, só tivemos jogos no último sábado, a começar com a vitória do Stoke City sobre o Swansea por 2-0 em casa, e com o resultado, os Potters abrem 5 pontos da zona de rebaixamento para a League One. Por fim, a rodada foi finalizada na última terça-feira, 28, com vários jogos. Com o gol de Meunier aos 51 minutos do segundo tempo, o Huddersfield bateu o Hull City fora de casa por 2-1 e também respira na briga contra o descenso. Outro na parte de baixo da tabela que venceu foi o Wigan, que derrotou em casa o Sheffield Wednesday por 2-1. Entretanto, o time não deixou o Z3 da Championship. Já o Luton Town venceu também, mas não saiu da zona. A equipe bateu o Derby County por 3-2 em casa. Rooney até marcou, mas não foi o suficiente para evitar a derrota dos Rams. Blackburn venceu o QPR por 2-1 e já começa a abrir o olho para a zona de playoffs. Por fim, os jogos mais importantes da rodada. O Nottingham Forest venceu o Brentford fora de casa por 1-0, com gol de Luley. Com isso, a equipe não só ultrapassa seu adversário, como fica a 2 pontos do West Bromwich, agora segundo colocado. Isso porque o time perdeu a liderança, pois foi derrotado pelo Cardiff City por 2-1 fora de casa. Todos os gols foram marcados no segundo tempo, e o Leeds recuperou a liderança. Mesmo saindo atrás do placar e tomando 2-0 em casa, o time de Marcelo Bielsa conseguiu virar num show de Bamford e venceu por 3-2, para liderar a Championship novamente. Enfim, o Bristol City venceu o Reading fora de casa por 1-0 e entrou na zona de playoffs. A classificação da Championship é essa. O Leeds lidera com 55 pontos, 2 a mais que o West Bromwich, vice-líder com 53. Com 51 pontos, aparece o Nottingham Forest em terceiro. E já na briga para retomar diretamente a Premier League, o Fulham é o quarto com 49 e na quinta e sexta posição aparece Brentford e Bristol City com 47. Esses fecham as zonas de playoffs junto com o Nottingham Forest em terceiro. Na parte de baixo da tabela, Wigan, Barnsley e Luton Town ainda seriam os 3 rebaixados à League One, mas já se aproximam do Charlton, o primeiro time fora do Z3. Eu sou o Kaique Ribeiro e essas foram as informações da English Football League Championship para o Segundona na Veia no Futebol na Veia. Goodbye! Tá aí, Kaique Ribeiro trouxe as informações da segunda divisão do campeonato inglês. Janela. O Milan, inclusive, tá fechando aí a contratação do lateral esquerdo Robinson, do Wigan, né? O Wigan que tá praticamente caindo aí para a terceira divisão, está lutando para não cair. O que é triste, porque o Wigan é um dos clubes mais tradicionais assim da Inglaterra, mas o Robinson vem se destacando bastante. Eu conversei um pouquinho com o Kaique Ribeiro, ele falou que é um bom jogador e que vai ser um bom reforço pro Milan. Então vamos ver, porque se o menino falou que é um bom reforço pro Milan, é um bom reforço, porque o Kaique Ribeiro é um cara dúbio, né? Ele gosta de campeonato inglês, ele gosta de campeonato italiano, ele é fãzaço do Milan, torcedor do Milan, e falou que é um bom jogador. O Leeds aí, mais uma vez, acho que é inegável, acho que dessa vez o Leeds não escapa, vai conseguir a classificação, vai conseguir a tão sonhada volta para a Premier League. O Leeds, que, para quem não sabe, dessa nova geração, é um dos grandes clubes da Inglaterra, sem sombra de dúvidas. Em termos de história, eu chego a ousar dizer que está só uma prateleira abaixo de Liverpool, de Manchester United, desses times
com maiores histórias e recentes também. O Leeds não perde assim em termos de história para diversos clubes que estão hoje na Premier League, tá certo? Muito obrigado, Kaique Ribeiro, pelas informações da Championship. Agora eu vou para a Itália. Eu quero saber de Série B italiana. Então, com isso, eu chamo o Ivan Garcia. A 21ª rodada da Série B italiana teve início na sexta-feira com a Empoli e Chievo, que empataram em 1-1. A rodada foi bastante disputada, com pouca diferença de gols entre as equipes e com alguns empates. O líder do campeonato, Benevento, fez uma boa partida fora de casa, vencendo o Cittadella por 2-1. O gol da virada só veio acontecer aos 41 minutos do segundo tempo. Essa foi uma ótima rodada para o líder da competição, pois os seus concorrentes diretos pela liderança tropeçaram e deixou uma folga ainda maior. O vice-líder Pordenone perdeu em casa para o Pescara por 2-0, enquanto o Crotone perdeu em casa dessa vez para a Spezia por 2-1. Outros resultados da rodada foram: o Pisa enfrentou a Juve e Stabia, que ficaram no 1-1. O Vittorio Zintelli e o Cremonese também ficaram no empate por 1-1. O Salernitana venceu o Cosenza Calcio por 2-1. O Venezia empatou em 1-1 com o Trapani. O Ascoli perdeu em casa para o Frosinone por 1-0 e o Perugia venceu o Lanterna Livorno por 1-0. Com isso, a tabela fica com o Benevento na liderança com 50 pontos, 15 pontos atrás do líder vem o Pordenone com 35, seguido do Crotone com 34. O Salernitana vem em quarto com 32. O Frosinone e o Virtus Entella com 31. Chievo, Perugia e Cittadella com 30 pontos. Na parte de baixo da tabela temos o Livorno na última colocação com apenas 13 pontos conquistados. Acima dele está o Trapani com 19 e na 18ª posição o Cosenza Calcio. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Cremonese com 23 pontos. Da Série B italiana, Ivan Garcia para o segundo ano na veia. Muito obrigado, Ivan Garcia, pelas informações da Série B italiana, né? A todo vapor. Acho que já temos um campeão, né? Mas, né, no futebol, como já diria o outro, é uma caixinha de surpresas, então vamos aguardar aí as próximas informações, tá certo? Então agora, ó, vamos de dose dupla, tá? Vamos de dose dupla. Primeiro, o Alan Martins vai trazer as informações da segunda divisão do campeonato espanhol e em seguida, segunda divisão do campeonato alemão com Vinícius Oliveira. Pela 24ª rodada da La Liga 2, tivemos uma partida isolada na sexta-feira. O Fuenlabrada empatou em 0-0 com o Málaga. Com o resultado, os donos da casa chegaram ao seu sexto empate consecutivo na liga. No sábado, o Lugo venceu o Albacete por 1-0. Ponferradina e Raio Vallecano ficaram no 1-1. Já o Numancia recebeu o Sport em Gijón e fez 2-0. Com o placar, a equipe assegurou a sexta posição na tabela. Já no domingo, o Alcorcón arrancou um empate com o Elche. No fim, ficou 1-1. Racing Santander e Las Palmas também ficaram em 1-1, mesmo placar de Oviedo e Huesca. Em duelo de opostos, o Tenerife recebeu o Girona e venceu pelo placar de 1-0. Com o resultado, a equipe saiu da zona de rebaixamento. Em outro duelo de opostos, o Deportivo La Coruña chegou à sua quarta vitória consecutiva, batendo até então o líder Cádiz por 1-0. E por fim, o Almería empatava em 1-1 com o Extremadura fora de casa até os 41 do segundo tempo, quando marcou o gol da vitória. Com o resultado, a equipe assumiu a liderança do campeonato. E essas foram as informações da La Liga 2. Eu sou Alan Martins, para o Segundona na Veia. Depois de 19 partidas, o Arminia Bielefeld segue na ponta da tabela da Série B da Bundesliga. O clube superou o tropeço na última rodada e voltou a vencer, agora diante do Bochum por 2-0. Bochum que sofreu com a expulsão de um goleiro e teve que puxar um jogador de linha para suprir a ausência. No duelo dos vices, quem levou a melhor foi o vice-líder Hamburgo, que atropelou o vice-lanterna Nürnberg em casa por 4-1. Logo abaixo, no chamado jogo de 6 pontos, o Stuttgart triunfou sobre o Heidenheim por 3-0. O Blauroth estava na cola do Stuttgart, a apenas 1 ponto de distância. Agora essa vantagem aumentou aí para 4. Em contrapartida, na parte baixa da tabela, o Z3 segue o mesmo. O Ehren venceu o seu jogo contra o Aue, mas mesmo assim permanece na zona da degola. Na sequência, como já foi falado, o Nürnberg tropeçou aí diante do Hamburgo. E além disso, o último colocado, Dresden, também conseguiu mais 3 pontos frente ao Karlsruher. Depois desta rodada, o Bielefeld permaneceu na primeira colocação isolada com 37 pontos. Em seguida,
Hamburgo e Stuttgart aparecem empatados com 34 e devem disputar aí ponto a ponto para saber quem vai ficar com a segunda colocação para poder despistar os playoffs. Mais abaixo que tudo realmente ficou enroscado. Da 11ª classificação até a 17ª, a diferença é mínima, de apenas 3 pontos. Sendo assim, os jogos com maior destaque da próxima rodada devem ser os das posições mais baixas da tabela, com destaque para o Werren e Hannover, que vai movimentar de forma direta a briga contra a queda. Além disso, o líder vai medir forças contra o Aue, o Hamburgo vai visitar o Bochum, que também não vive seu melhor momento, e por fim o Die Rotten viaja para a cidade de Hamburgo para bater de frente com o São Paulo. Eu sou Vinícius de Oliveira e essas foram as informações da Série B alemã para o Segundona na Veia. Tá certo, muito obrigado ao Alan Martins e também ao Vinícius Oliveira, que nos trouxeram o boletim das divisões do campeonato, das segunda divisões do campeonato espanhol e do campeonato alemão. Tá certo? A nota triste deste programa é que o Lucas Silva, ele que sempre trazia as informações da Liga 2 e da segunda liga, não faz mais parte da nossa equipe. Ele acabou nos deixando, ele deu aquela passada no RH, pegou uma rescisão boa, tá aí, vai seguir a vida dele. Então eu vou trazer, por enquanto a gente não acha substitutos, né, ou substituto para o Lucas Silva, substituto para fazer a função, porque ele é insubstituível. O Lucas Silva, ele que parece com o Jerry Smith, não sei se vocês conhecem, o MC Jerry Smith, faz sucesso aí, começou a cantar sertanejo, ele é igualzinho, tá certo? Vou falar aqui rapidamente os placares da última rodada da Liga 2, só para falar. No meio de semana teve a Copa da França. O engraçado é que teve 3 equipes que são da terceira divisão, que estavam nas oitavas de final, que são da terceira divisão do campeonato francês, mas que não tinha nenhum da segunda divisão. Um fato curioso, né? Normalmente quando tem surpresas assim é time de segunda divisão, mas não tem nenhum, tá certo? A rodada que foi começou na última sexta-feira 24, Grenoble e Chambly ficaram no 0-0, Charleroi e Nantes ficaram no 1-1, Paris FC e Rodez Havre Football ficaram no 0-0, Lorient bateu Nancy por 2-1, o Valenciennes bateu Le Mans por 1-0, o Caen perdeu em casa para o Ajaccio por 1-0, o Orleans bateu o Guingamp por 2-0, Auxerre venceu o Sochaux por 2-1 e o Lens e Cherlon ficaram 1-1, e na segunda-feira, fechando a rodada, no último dia 27, o Le Havre bateu o Troyes em casa por 1-0. Já temos rodada nesta sexta-feira e rodada cheia, viu? Rodada quase que completa, vai acabar no próximo sábado. Então amanhã se enfrentam Rodez Aveyrol e Valenciennes, Le Havre enfrenta o Lens, o Troyes pega o Grenoble, Ajaccio recebe a visita do Charleroi, Clermont e Orleans. Olha, tem alguns nomes bem difíceis aqui, eu tenho certeza que eu tô errando a pronúncia. O Clermont encara o Orleans, Niort pega o Paris FC, Le Mans pega o Nancy, o Chambly pega o Caen e o Guingamp recebe o Auxerre. E no sábado às 11h30 encerra-se a rodada com Sochaux e Lorient. E já tem rodada também na próxima segunda-feira já tem rodada, já inicia outra rodada aí, mas vai ficar muita informação. Rapidamente passando os 4 primeiros, Lorient com 45 pontos, Lens com 42, Ajaccio com 39 e Troyes com 38. Tá certo, essas são aí as informações da Liga 2. E antes de passar aqui as informações da segunda liga, Liga Pro, segunda divisão do Campeonato de Portugal, novamente, reforço o convite, futebolnaveia.com.br, acesse lá para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol nacional, estadual, mundial, tem de tudo lá no Futebol na Veia, você não vai se arrepender, acesse lá. Inclusive, novidade, fechamos a parceria com a Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes, e teremos transmissões também do Campeonato Paulista, então acesse lá o nosso site para você ficar por dentro de tudo. De tudo isso, todas as informações. Então, a partir de hoje, né, começamos a transmissão de Palmeiras e Oeste, foi um sucesso de audiência, a crítica também foi bem benéfica, então agora estamos também nas transmissões, foi direto no Pacaembu, em loco, as transmissões do Campeonato Paulista, tá certo? Então vamos aqui para
os resultados da segunda liga. No domingo, o Chaves perdeu para o Nacional por 2-0, o Cova da Piedade empatou com o Mafra em 1-1, o mesmo placar de Lençóis e Acadêmica, o Porto B bateu o Sporting de Covilhã por 4-2, o Oliviense goleou o Varzim por 4-0, o Casa Pia perdeu em casa para o Farense em 2-0, Acadêmico de Viseu venceu o Penafiel por 1-0, Vila Fraquense e Feirense ficaram no 1-1 e o Estoril bateu o Benfica B por 1-0. Eu vou falar aqui rapidamente os 4 primeiros colocados. Farense, o líder com 37, Nacional com 36 na segunda colocação, Mafra com 31 e Acadêmica com 4 pontos. Para você que quer saber aí, o Benfica B tá na... e o Porto B também tem a mesma pontuação e estão respectivamente na 14ª e 15ª colocações de 18 equipes. Tá certo? Então essas são as informações do Campeonato Português. Eu acho que deu por hoje, né? Falamos de todas as ligas, falamos de Championship, segundas divisões, campeonato italiano, espanhol, alemão, trouxe aqui as notícias, os resultados da Liga 2 e da segunda liga. Então, é isso, eu me despeço agradecendo aí ao Lucas Maia, que faz a edição deste podcast, para você ficar aí ligadinho, ele que edita tudo bonitinho. Reforçando o convite, futebolnaveia.br, aproveita para visitar a gente também no Instagram, tem muitas coisas bacanas também no Instagram, a gente dá algumas notícias lá também. Vai lá, futebolnaveia.br no Instagram, para você ficar por dentro de tudo também, o que acontece no futebol em geral, tá certo? Eu sou Alexander Vieira, eu me despeço, foi um prazer estar contigo nesses minutos. Muito obrigado por ter acompanhado até o final. Se você está no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo. Tem vídeos opinativos, tem informativos, tem os programas, tem o Europa na Veia, tem o Latinos na Veia, tem muita coisa bacana em 2020 no Futebol na Veia. Fechou? Fica o convite, te aguardo na próxima edição. Até a próxima, tchau, tchau!